Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje, com coisas incríveis que irei compartilhar aqui com vocês nesse começo de semana, nesse começo de mês, que eu desejo que sejam ótimos para cada um de vocês. No entanto, para muitas pessoas aqui no nosso país, esse mês promete emoções nada agradáveis, como eu tenho sempre sublinhado aqui. Hoje, no Supremo Tribunal Federal, terminam os últimos depoimentos das testemunhas arroladas pelas defesas dos membros da Orcrim comandada pela figura do senhor Jair, o ex-presidente da República, o inelegível. E a partir de amanhã se inaugura a penúltima fase desse processo todo, porque a última fase será o julgamento. Nessa penúltima fase teremos as alegações finais do Ministério Público, que vai depurar tudo aquilo que foi ouvido pelas testemunhas, as provas que foram apresentadas, as provas de defesa, se elas existiram, e depois nós teremos as alegações finais da defesa. Cada um terá 5 dias sucessivamente. Primeiro 5 dias para o Ministério Público, o senhor Procurador-Geral da República, e depois 5 dias para a defesa. Daí, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo, ele fará uma depuração e marcará a data do julgamento, do início dos julgamentos. Aí, gente, as emoções serão muito interessantes aqui no nosso país e eu garanto que para essa gente da extrema-direita, as emoções não serão nada agradáveis. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, sobre mais uma arapuca montada pelos extremistas bolsonaristas fora do nosso país para pegar alguns incautos que estão querendo se mudar para os Estados Unidos nesses tempos. Mas existem alguns requisitos, né, que podem impedir que essa arapuca seja armada e pegue alguns brasileirinhos de direita, né, ou de extrema direita. Bom, antes de entrarmos nos temas, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal. Em primeiro lugar, se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende. Nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que está crescendo a cada dia. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. A gente começando aqui com uma realidade muito importante, né? Inaugurando com essa matéria aqui. Precisamos ganhar maioria no Senado, senão vão avacalhar o STF, diz Lula. O presidente Lula teve, nesse final de semana, na convenção do PSB, Partido Socialista Brasileiro, que elegeu João Campos, prefeito de Recife, para ser o presidente nacional do partido. E lá ele manifestou essa preocupação que a direita está se estruturando para fazer muitas eleições Brasil afora para a posição de senador, para terem ali a maioria ampla no Senado Federal para, posteriormente, fazerem pressão contra o Supremo Tribunal Federal, tentarem ali armar algum impeachment de algum ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom, essa é a intenção da extrema-direita, mas tem um complicador jurídico aí, tá, gente? Porque mesmo o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal precisa atender o regramento jurídico legal. Então não é tão fácil assim, vamos empichar um ministro e ele vai sair. Não, o próprio Supremo Tribunal Federal analisará se num eventual impeachment de um ministro, se aquilo foi legal ou não, se aquilo obedeceu aos princípios da Constituição Federal, isso foi uma coisa pessoal. Se foi coisa pessoal, vai ferir o princípio da impessoalidade, né? Então não vai rolar. Mas, de qualquer maneira, é fundamental que as forças progressistas façam do Senado um ambiente de contenção também de muitas loucuras que o Congresso Nacional, que sempre foi um Congresso Nacional conservador, não é de agora, quando a gente fala assim, o Lula não tem apoio desse Congresso, mas quando é que um presidente teve um Congresso amplamente de esquerda, um Congresso progressista, um Congresso reformista? Nós nunca tivemos esse tipo de desenho aqui no nosso país. Por isso nós tivemos muitas crises institucionais também. Mas se o presidente ele está com essa percepção, isso é muito importante, porque isso vai obrigar o presidente da República a vir para os debates, porque senadores progressistas, eles não brotarão de Marte, eles não virão em uma nave espacial, eles terão que surgir aqui dos quadros políticos aqui. E esses quadros políticos precisam ser enfatizados, e precisam ser enfatizados junto com realizações, com entregas que esse governo precisa fazer ou precisa demonstrar para a sociedade brasileira.
Não é por outra razão que o presidente da República, hoje de manhã cedo, a primeira agenda dele é com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, e secretário de imprensa da Secretaria de Comunicação Social, o senhor Laércio Portela. Bom, esperamos que o ministro da SECOM, o Sidônio Palmeira, ele consiga convencer finalmente o presidente Lula a estar presente nas redes sociais, a fazer lives, a pautar a imprensa, a vir para o embate político, para a disputa política. Porque senão nós vamos passar o que nós passamos em 2024. Ou será que todo mundo esqueceu? Que em 2024 a extrema-direita e a direita foram amplamente vitoriosos no processo eleitoral para eleger prefeitos e vereadores no Brasil inteiro. Que o Brasil ficou mais, do ponto de vista ideológico, ficou mais conservador, ficou mais à direita. Isso por conta dessa disputa do espaço político que não foi feita pelo presidente da República ou foi de uma maneira muito paralela, né, ao que está acontecendo aqui no Brasil. E a gente tem que alertar isso, gente, porque, olha, senão o presidente depois vai acordar, puxa vida, na eleição, olha o que aconteceu, tivemos aqui um Senado e um Congresso ainda mais conservador, sobretudo com essas emendas todas, né? Bom, em relação às filas, Lindbergh irá depor à Polícia Federal em inquérito contra Eduardo Bolsonaro. Líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, irá depor às 15 horas na sede da Polícia Federal nesta segunda-feira. A investigação apura coação e ataques ao judiciário brasileiro feitos por Eduardo nos Estados Unidos. Então tá lá, o Lindbergh vai levar um dossiê gigantesco para lá, com tudo aquilo que nós vimos. Não adianta o Dudu Bananinha tentar apagar, porque não vai acontecer absolutamente nada. E para essa gente toda, só restará mesmo, os que não forem para as cadeias, uma grande clínica psiquiátrica, porque eles vão ficar ali sem entender nada. Eles estão ali há anos atacando o ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, e no final da história vão ver os seus principais quadros da Orcrim de Bolsonaro na cadeia, com ele chefiando a fila rumo à Papuda, né? Eu já conversei com vocês sobre essa carta, eu já consegui aqui uma cópia integral da carta aqui, finalmente, né? A carta que teria sido enviada por Trump. A direita fala assim, Trump enviou a carta para Alexandre de Moraes. Olha só, gente, Trump não está nem sabendo disso. Que houve uma carta que foi mandada aqui para o judiciário brasileiro para dar sugestões, para conversar com o ministro Alexandre de Moraes. O tratamento aqui foi muito cordial, inclusive. Uma carta assinada por uma assessora do assessor, né? Vamos dizer assim, do ministro lá do Marco Rubio. E, enfim, e não vai redundar em absolutamente nada, só redunda mesmo para acelerar a maluquice dessa gente toda. Bom, enquanto isso, em outro canto aqui do nosso planeta, aqui pertinho do Brasil, no México, podemos dizer que é perto, se a gente comparar com a China, ontem teve um fato muito interessante, um processo de aprofundamento da democracia no México, porque possibilitou a participação popular na escolha dos magistrados, inclusive, da mais alta corte, que é o Supremo Tribunal Federal Mexicano. No entanto, lá eles têm também redes de extrema-direita, viu, gente? Os grandes veículos de comunicação atuam contra o governo mexicano, contra a presidenta Cláudia Sheinbaum. E eles publicaram isso aqui, ó, contra eleições diretas no judiciário mexicano, que vocês podem não acreditar, mas é muito pior do que o judiciário brasileiro, que tem uma série de discrepâncias. Ainda bem que nós tivemos pelo menos o Supremo Tribunal Federal funcionando como uma grande barreira ao golpismo dessa gente, mas também temos muitas distorções no judiciário brasileiro que precisariam ser analisadas também. Mas a gente tem outros problemas agora e não estão permitindo, né? No México eles avançaram bastante, eles agora estão fazendo uma reformulação no aparelho de justiça do México, sempre foi muito elitizado, como qualquer aparelho de justiça no mundo inteiro, né? E aí fizeram esse tipo de propaganda aqui, eu acho que dá para compreender bastante. Vamos lá. Esta farsa... A farsa que eles estão nesse comercial da extrema-direita é a eleição para magistrados no México, né? A campanha é essa aqui. De la votación judicial nos pone a nivel de países como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela. Países con dictaduras que organizan votaciones, pero donde ya se sabe quién va. Então, a campanha lá que eles fizeram foi contra a participação popular na escolha dos membros do judiciário mexicano. O detalhe, tá?
Nem a Venezuela, nem Cuba e nem a Nicarágua têm eleições diretas para a magistratura. Sabe onde é que tem eleição direta para a magistratura? Desde há 193 anos que isso acontece, nos Estados Unidos. O estado do Mississippi foi o primeiro que inaugurou eleição direta para magistrados. E depois foi seguido pelo estado de Nova York, e hoje, dos 51 estados nos Estados Unidos, 49 têm eleições para o judiciário, sendo que a maior parte tem eleições também diretas para a escolha dos superiores tribunais, o que equivale ao Supremo Tribunal Federal de cada estado nos Estados Unidos. Então não dá essa conversa aí que, olha, eleição para magistrado no México, isso é o discurso da extrema-direita, né? Enfim, mas tomaram uma cacetada muito grande, que teve uma excelente participação popular, que é a presidente do México votando. E como eu tenho dito aqui para vocês, muitas experiências que estão acontecendo no México, elas servem para nós aqui também, né? É por isso que eu sempre tenho trazido essas experiências para cá, principalmente no setor da comunicação. E agora vamos falar aqui desse grupelho de golpistas que foram para os Estados Unidos. Isso aqui, como vocês já sabem, é a juíza que foi expulsa da magistratura por não trabalhar, por ser, no linguajar bem popular, né, cometer a vagabundagem, de deixar a vara que ela estava atuando largada lá, processo entulhado, e dando cursinho fora, viajando e recebendo. Bom, foi expulsa da magistratura e hoje o que ela montou? Com quem? Com o neto do ditador, o senhor Paulo Figueiredo, uma coiotagem, vamos dizer assim. Porque tem os coiotes que vocês sabem, né, aqueles que atravessam as pessoas ilicitamente, né, para dentro do território norte-americano. Mas eles montaram um negócio legalizado. São os coiotes. Então, você, brasileiro, que quer morar nos Estados Unidos, eles montaram uma arapuca, né? Já que ela não trabalhava aqui no Brasil, ela montou algo para trabalhar, mas para arrancar dinheiro do incauto, que quer ir para lá, né? Junto com o neto do ditador. Vou pegar aqui a propagandinha que eu vi no programa dela. Vamos lá. Beleza? Bom, mais uma vez, eu passo aqui, então, também anunciando o evento que vai rolar em julho, da Imigrex Global, que é a minha empresa de imigração que eu tenho junto com o meu amigo Paulo Figueiredo, amigo e sócio Paulo Figueiredo. E a Imigrex vai fazer um evento em julho, era algo que a gente já vinha planejando. Então, você quer morar nos Estados Unidos, agora é o seguinte, quero ver se a empresa dela vai ajudar, se você chegar lá e falar assim, vem cá, eu posso entrar lá sem mostrar minhas redes sociais? Não, se você não mostrar suas redes sociais, você não pode entrar. Eu vou poder matricular meu filho numa universidade? Não, não vai poder também, porque estrangeiro eles não estão admitindo. Não, mas eu sou professor, eu quero dar aula. Mas sendo estrangeiro não pode. E se eu quiser desenvolver alguma pesquisa lá, eu posso? Não, você também não pode. Então, vou trabalhar com o quê? Bom, você pode ser motorista de aplicativo aqui, se estiver bem legalizado, bem bacaninho. Você sai do Brasil para ser motorista de aplicativo. Mas e se eu tiver feito alguma crítica a Trump? Não, aí você não pode entrar. E se eu tiver feito alguma crítica a Elon Musk? Também não vai poder entrar de jeito nenhum. E se eu tiver uma postura crítica em relação a Israel, o genocídio lá em Gaza? Olha, aí você pode até ser preso se você fizer isso. Se eu manifestar alguma opinião sobre Israel, enfim, desfavorável a Netanyahu, não, aí você vai ser preso, você vai ser colocado dentro de um avião e vai ser mandado de volta, né? Bom, mas e se eu ficar mudo e não falar nada, se eu ficar quietinho e sofrer um acidente e for atropelado? Como é que fica a minha saúde? Bom, se você não tiver dinheiro, amigo, se tiver que fazer uma cirurgia, o que eles vão fazer é amputar ali as partes ali que não puderem ser reimplantadas e ainda você vai receber uma conta muito grande pela frente, né? Então, gente, são essas as questões aí que essa gente do mundo cão ainda está fazendo para pegar pessoas que acreditam que aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos é o modelo para ser implementado aqui no nosso país. Bom, quem quiser ir para lá, que tente aí com essa turma aí, com esse currículo de terem tentado destruir a nossa democracia, mas que estão achando aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos da América a coisa mais liberal, mais livre, mais democrática, mais transparente, né, mais humana de todos os tempos. Bom, eu fico por aqui. Mande seu comentário, o que você acha dessa história, tá legal? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!